Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, que já se prepara para esse feriadão prolongado, né? O que deve vir de gente para cá, muita gente do interior, da capital paulista, de qualquer maneira, uma sexta-feira muito legal, apesar do clima não estar muito assim seguro, que vai ter aquele sol gostoso, mas de qualquer maneira, vamos torcer aí para ter um final de semana tranquilo para todo mundo, com muita saúde e com muita paz. E com muito futebol, porque ontem tivemos rodada no Campeonato Brasileiro e vamos ter a partir de amanhã uma rodada também cheia com jogos importantes. Mas eu quero dar inicialmente dois destaques. Essa dança de treinador que o Bragantino já havia mandado embora o seu técnico Felipe Conceição, ele acerta a contratação do Maurício Barbieri para a sequência do Campeonato Brasileiro. Olha aí o treinador de 38 anos de idade assumindo a equipe do Bragantino. E outro destaque importante, esse é para o Santos, hein? Esse é para o Santos Futebol Clube, que está precisando de um din-din. A Conmebol anunciou auxílio financeiro antecipado aos clubes da Libertadores da América. O Santos, se é que já não recebeu, deve receber esta semana ou até o máximo segunda ou terça-feira a quantia de 13 milhões e 500 mil reais, como uma parte antecipada que a Conmebol está dando. Portanto, um alívio no caixa. Se pegar os 10 também que já pegou lá do Atlético Mineiro, né, do Sacha, já tem aí uns 23,5 no cofre. Meu caro Aníbal Gomes Ornelas, muito boa tarde para você, tudo bem, Aníbal? Boa tarde, Edson, boa tarde a todos, tudo bem? Essa é uma grande notícia realmente, né? Espero que esse dinheiro seja para amenizar os problemas que tem com os jogadores, né? Para que o Santos volte a uma normalidade, que se dê realmente o sentido de onde mais se necessita para que o Santos volte a ter aquela tranquilidade, aquela calmaria, para que possa desenvolver uma boa participação no Campeonato Brasileiro. Ó, Aníbal, você é torcedor do Santos, conselheiro, cronista esportivo há mais de 40 anos, sócio do clube, né? Frequentou muito a Vila Belmiro. Você tem ideia, mais ou menos, que essa grana que está chegando lá, tem muitos ralos, olha, eu estou falando ralo, onde a água vai e escoa, né? Não vai confundir. Será que esses 13 milhões não podem sumir pelos ralos, ô Aníbal? O meu medo é que os ralos tenham virado canais. Né? Meu caro Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde para você, Alessandro. Boa tarde, Edson, boa tarde, Aníbal, amigos do Baixada Esporte. O Edson antecipou, ainda bem que ele antecipou, porque assim eu posso ficar quieto, né? Porque o meu medo é desses 13 milhões, né? Final de ano, final de mandato, é aquela história cheia de ralo. Geralmente os ralos têm um monte de rato embaixo, né? Sabe como é que é? Lá em Nova York, por exemplo, os esgotos têm um monte de rato embaixo, né? Espero que isso não aconteça no Santos. Mas vamos falar muito a respeito dessa rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. E tem mais uma boa notícia do Santos Futebol Clube também. Já que o problema é grana, você vê só, né? O Santos, acho que eu falo, o futebol é um negócio, gente, que mexe com muita grana. Muito dinheiro. Vendeu o Sacha, como eu falei, 10 milhões para o Atlético Mineiro, não é? Chega agora da Conmebol, 13 milhões e meio. Quanto dá a conta aí, Aníbal Gomes? Vai somando aí. Dá quase 70 milhões. Não. Reais. 10 milhões o Sacha, mais 13,5 da Conmebol, 23,5. 23,5. 23 milhões e meio. E a Tanner, que fez o acordo com os clubes, chegou e falou, olha, estou mandando esta semana mais 13 milhões para cada um dos que assinaram. Que beleza. Santos, Palmeiras. Então, veja só, de uma hora para outra, cai, como se fosse o Papai Noel da chaminé, não é verdade? Sim. Cai no colo do senhor Pérez, 10 milhões do Sacha, 13 milhões e meio da Conmebol, totalizando 23,5, com mais 13, 36 milhões e meio de reais. Que beleza. Assim será ele que pode dá para fazer... pagar o hambúrguer da Alemanha? Aí dá, porque parece que o hambúrguer são 28 milhões, né? Com tudo, com multa e tudo mais, são 28 milhões. Aí já começa a dar aquela clareada, não precisa nem vender o Marinho, né? Ontem eu falei aqui que se vendesse o Marinho,
podia dar uma desafogada, pagar o Hamburgo e fazer outros negócios com outros jogadores que podiam reforçar o elenco. Apesar de eu achar que o Marinho hoje é o melhor jogador do Santos Futebol Clube, né? Não tinha que se desfazer. Agora eu já acho que não precisa se desfazer do Marinho. Faz lá o pagamento ao Hamburgo, dá uma acertada nas contas com os jogadores e vamos que vamos, toca o barco. Muito bem. Meus amigos, daqui a pouco voltamos para falar de Santos e Ceará. Jogão duríssimo amanhã, lá em Fortaleza. Vamos falar muito desse jogo e de toda a rodada também. Vamos falar de São Paulo e Atlético Mineiro ontem, o Grêmio contra o Sport Recife, o VAR, não é só o Cuca que reclamou, muita gente reclamando também. Mas antes do intervalinho, eu quero dar um recado para você que vai aproveitar para viajar nesse final de semana prolongado. Dá uma olhadinha no seu carro e faça uma manutenção. Vai no Blanco Pneus, troque o pneu do carro se o pneu não estiver legal, porque lá é o maior estoque de pneus da Baixada. Você vai encontrar, além do pneu, rodas esportivas, alinhamento, freio, suspensão, escapamentos e amortecedores. E faça também aquela super troca de óleo. Lá tem óleo para motor, para câmbio e todo tipo de filtro. O Blanco tem 2 lojas na Antônio Meric para melhor atendê-lo. No 551 e no 456. Pneu barato, amigo, é aqui. Blanco Pneus. Maiores informações, o telefone está aí na tela para você. É rápido, hein? Já já, Santos e Ceará e a rodada do Brasileirão. Até já. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro teve a sua rodada completada na noite de ontem com 2 jogos. O primeiro jogo que nós vamos mostrar agora foi a vitória do Atlético Mineiro de Sampaoli sobre o técnico Fernando Diniz do São Paulo Futebol Clube. 3-0 no placar. Olha, eu acho que mostrou que o São Paulo ainda vive altos e baixos. E mostra também que tem times aí que estão focando o título do Brasileirão. Internacional, Flamengo, que na minha opinião vai subir muito e para mim já é uma barbada ganhar esse bicampeonato, e o Atlético Mineiro. A sua opinião, Alessandro? 3-0 para o Galo ontem, mas com a polêmica do gol do São Paulo que o VAR anulou. Posso discordar? Pode. Então tá bom. São Paulo amassou o Atlético Mineiro nos primeiros momentos da partida. Amassou. O São Paulo não encontrava o time do São Paulo. Porque o São Paulo espelhou, né? Na verdade, o que o Diniz fez foi espelhar o Atlético Mineiro e ele amassou. E olha, eu vou te falar, se sai qualquer um desses gols que vocês estão vendo aí na tela, qualquer um desses gols, o resultado tinha sido ao contrário, tinha sido 3-0 pro São Paulo. Né? O São Paulo deu muita sorte e também, né, daqui a pouco nós vamos ver, teve aquela ajuda do VAR amigo. Esse né? aí, ó. Esse lance aí. A ajuda do VAR amigo que acabou, porque não tenho dúvida alguma. Olha o lance agora, ó. A imagem da TV, ó. Então. O cara tá batendo na bola lá. Então, é isso aí, então. E o juiz tá na linha aqui. Ei, Aníbal Gomes, não tá na linha? Tá na linha, claro. Esse aí é o tipo do jogo que quem não assistiu e hoje pega os jornais, liga a televisão e vê assim 3-0 para o Atlético Mineiro, pensa que, nossa, o Atlético jogou um partidaço e o São Paulo não jogou nada. Aí eu concordo plenamente com o Alessandro. O primeiro tempo todo e o primeiro gol saiu de um lance tão bobo, do meio de campo do São Paulo que possibilitou o gol. Agora, o São Paulo dominou, São Paulo fez um gol, esse aí, todo mundo viu, que o VAR amigo aí ajudou também e vai ajudar muito mais, porque há uma incompreensão muito grande sobre isso, bolas na trave. Então, eu acho que o Atlético achou esse resultado de 3-0. Eu acho que o próprio treinador do Atlético se viu engolfado e com problema para sair do sistema que ele mesmo criou e que o Diniz também criou e também levou. Eu acho que o resultado foi injusto pelaquilo que o São Paulo produziu até chegar a hora do VAR. O VAR complicou e até hoje eu não entendi por que 2 linhas. Uma linha vermelha, uma linha azul ou preta, ou sei lá. Isso tudo confunde. E um detalhe do VAR que está prejudicando, está quebrando todo o ímpeto dos jogadores. E você fica 5, 6, 9 minutos parado, você cria, entra aquele desânimo normal e que acaba abalando a equipe. Então, para você, Aníbal, foi injusto o resultado, ou pelo menos a vitória não foi aquilo que o jogo mostrou? O 3-0. Não foi. Não foi. Veja bem, é isso que eu falei. Quem não viu o jogo e vê um placar de 3-0, vai pensar que o Atlético deu um banho no time do São Paulo. Quando, na realidade, até a hora do VAR,
Eu vou dizer até o primeiro tempo, quase que todo, para não dizer a totalidade, mas uma grande parte, o São Paulo foi muito superior. Fez gol que foi anulado, 2 ou 3 bolas na trave, e o Atlético não saía para o jogo. O goleiro do São Paulo não fazia nenhuma defesa. Então, eu acho que realmente o resultado foi injusto. Agora, Alessandro, você falou que o gol foi legítimo, foi legal. Então, na verdade, assim, pode até ter o pelo da unha encravada na frente. Pode ter, realmente pode ter. Só que assim, o São Paulo amassou, o São Paulo meteu bola na trave, o São Paulo pressionou, o São Paulo foi pra cima do Atlético, jogando com a linha alta, né? E aí, faz um gol desse. Porque depois de tanto pressionar, aos 34 minutos faz esse gol. E aí, pô, vem o êxtase e de repente uma ducha de água fria. Não, hoje sim, hoje não. O gol tá anulado. Aí dá aquela ducha. Voltou a partida. A ducha de água fria, o jogador do São Paulo erra no meio campo, o Atlético vai lá e 1-0. O Atlético não tinha chutado uma bola no gol até aquele momento. Não tinha chutado uma bola no gol. E aí, depois dessa pra mim, interferência do VAR amigo, né? Aí saiu o gol do Atlético e aí depois o São Paulo desmoronou e toma logo aos 40 e poucos o segundo gol. Para mim foi isso que aconteceu. O resultado ele passa a ser um antes do VAR e outro depois do VAR. Olha, já no domingo contra o Flamengo houve aquela celeuma com o VAR, né, aqui na Vila Belmiro. Na quarta-feira aqui na Vila, Santos e Vasco, também o Cuca reclamou do VAR. Ontem nesse jogo São Paulo e Atlético foi a vez do Fernando Diniz falar sobre o VAR. Vamos lá. Eu concordo que a gente teve 2 tempos distintos. No primeiro tempo, o nosso plano de jogo ele se encaixou quase que perfeitamente. Se a gente tivesse aproveitado as chances que a gente teve, que foram muitas, talvez 4 ou 5, muito claras, mas o erro que me parece, pelo menos pela televisão, o erro do VAR, que é bom salientar, que se o VAR tem razão, que essa imagem venha, para a gente ter um pouco mais de sossego, e os torcedores do São Paulo também, e para quem gosta de futebol, idem. Porque até agora ninguém entende o porquê a chamada do VAR, e daquele jeito, e o VAR, chamada não, o VAR ter anulado o gol. E eu não entendo também como é que chamaram o VAR para poder ver o lance do Diego, se o juiz estava do lado do lance. É um lance que ele que deixou seguir, provavelmente, eu não vi o lance ainda, mas de onde eu estava, foi falta no Diego, e depois o Diego fez falta também. Aí o VAR chama para fazer aquilo, não chama para ver a agressão que ocorreu que é uma coisa fácil de ver, no jogo Corinthians e São Paulo no último domingo. Então eu não entendo, assim, o uso do VAR aqui desde o ano passado é um uso, assim, em muitas ocasiões equivocado. Hoje equivocado ao extremo, eu acho, nesse sentido, se ficar comprovado que o gol estava legal. Que pelas câmeras de TV, todos os ângulos que chegaram até a gente aqui, o gol foi legal, que mudaria provavelmente a história do jogo. Quem saísse ganhando esse jogo teria uma primazia de seguir, ainda mais no momento que a gente estava vivendo quando aquele gol foi anulado. Mas voltando à tua pergunta do primeiro tempo, então assim, o nosso plano de jogo ele encaixou com muita perfeição naquilo que a gente planejou para o Atlético. E a gente teve a chance de gol, acabou não fazendo gol. A gente tomou um gol que a gente estava mapeado, que assim, até pela maneira que a gente está jogando com as linhas mais altas, era um lance da gente saber se proteger mais para não tomar aquela infiltração que a gente tomou. E o segundo gol também foi de uma bola longa do goleiro, então a gente perdeu a primeira bola, a segunda e acabou um pouco de sorte também ali do Atlético, saiu na cara do Volpi e eles conseguiram fazer o segundo gol. Olha, é importante ouvir o Fernando Diniz e também a gente falar do jogo São Paulo e Atlético, por quê? Porque na quarta-feira é Santos e Atlético Mineiro aqui e no domingo é Santos e São Paulo aqui. Polêmica do VAR, que o Fernando Diniz falou, não entendo. Lá em Porto Alegre também o Renato não entendeu. Mas vamos ver como é que foi a vitória do Sport, do Jair Ventura, Alessandro, contra o Grêmio em Porto Alegre por 2-1. Agora me responda, esse cara fez isso consciente de que ia bater na bola daquela forma e ia mandar a bola daquela maneira no ângulo do goleiro, ou não? Eu acredito que tenha sido consciente, porque ele então chapou. Você tem que convocar ele para a seleção brasileira titular nas próximas 2 Copas do Mundo, Alessandro. Por quê? Ele bateu chapado, Edson, para. Será que ele bateu consciente? Ele bateu chapado. E aí vai a interferência do VAR de novo, não é isso? Vai, Mas só que nesse lance não estava impedido Não mesmo. estava impedido, só que os caras ficam um tempão. Entendeu? Aí, gol, beleza, não estava impedido, ok. Aí serve o VAR, por isso que eu estou te falando, aí serve o VAR. Mas, ao olho nu, a gente vê que o erro do Bandeira foi... Gritante. Né? O lateral do Grêmio aqui embaixo dava plenas condições.
Na verdade, eu acho que ele não queria acertar o ângulo, não, viu? Assim, olhando por esse Pelo ângulo. amor de Deus, se esse cara fez isso consciente, Aníbal Gomes, é titular da seleção brasileira pelos próximos 20 anos, o Aníbal. Bom, e daí ele pode até ganhar o prêmio Puskás, né? Se ele falar, não, eu quis fazer, se até eu contei os quadradinhos da rede e vier aquele quadradinho lá que eu quero acertar. Agora, veja bem, o VAR está atrapalhando quando é gol para anular. E está atrapalhando quando é gol para dizer que o gol foi verdadeiro, que o gol foi normal. Quer dizer, o VAR está atrapalhando de tudo quanto é jeito, né? Não estou dizendo que nós não temos que usar a técnica, né, para que o futebol, daquela maneira, fique um pouco mais justo, se bem que é muito difícil você falar que o futebol é justo, porque às vezes um time joga muito bem e acaba não ganhando. Mas, de qualquer maneira, veja bem, foi um gol maravilhoso, um gol bonito e tal, e eu acho o seguinte, aliás, eu vou fazer uma pergunta para você, Edson Alessandro, que foi até um comentário numa rodinha de amigos. O cara do VAR, ele fica onde? Ele está no estádio ou ele está lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF? Eu acho que eles não ficam no Não, estádio. agora eles estão na sede da CBF. Agora eles estão na sede da CBF. Antes da pandemia, no ano passado era no estádio. Agora eles estão na sede da CBF. Agora uma questão é o seguinte, você vê como o VAR, ele tem que ser melhor analisado, melhor estudado, melhor conversado, porque nesse pênalti do... Eu não daria esse pênalti. Pelo amor de Deus. Eu não daria. Aí eu te pergunto, teve revisão do VAR nesse pênalti? Não. O cara foi chamado lá e falou assim, ô juizão, pô, é lance seu, beleza, você tava na tua frente, beleza. Mas o cara dobrou o joelhinho, Mas né? não quer checar? Não quer chegar. Ele podia falar, você não quer ver de novo? O cara dobrou o joelhinho, vai lá dar uma olhadinha pra ver se é pênalti mesmo. Eu vou te contar um negócio, viu? E aí, Renato Gaúcho, foi a vez dele falar do VAR. Fala aí, Renatão. Eu sempre falei para vocês que sou totalmente a favor do VAR. Eu tenho certeza que a minha opinião é a mesma de vocês. Eu acho só que a gente poderia, o pessoal no caso do VAR junto com a arbitragem, acelerar um pouquinho. Às vezes a gente entende que tem que ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de espaço para ver realmente, para não cometer nenhuma injustiça, mas eu acho que a gente poderia sim acelerar algumas coisas. Tem que parar do árbitro passar a responsabilidade, do árbitro do jogo passar a responsabilidade para o árbitro do VAR. Então, o cara do VAR não pode decidir sozinho. Foi pênalti, não foi pênalti, porque a opinião dele pode ser totalmente diferente da do árbitro da partida. Então, isso que a CBF tem que obrigar, isso que a FIFA falou, na decisão do pênalti, quem tem que decidir, a autoridade máxima no campo, quem é? É o árbitro. Então, quem tem que decidir se é pênalti ou não é pênalti, quem tem que decidir é o árbitro. No lance de ontem, do zagueiro do Palmeiras, ele tirou a bola. Ele não pode estar com os braços colados no corpo, é o gesto normal do movimento do corpo no momento que você vai tirar a bola. Aí a bola pegou na perna dele, pegou no braço. O braço está aberto, mas todo mundo viu que ele não fez de propósito aquilo. Então, na minha opinião, e o que a CBF passou para a gente, não é pênalti. Aí, ele deu pênalti. Aí eu pergunto para vocês, o lance. O cara do VAR, ele já devia saber as regras. Ele sabe que aquilo não é pênalti. Pegou antes na perna e depois pegou no braço. Aí ele chamou o árbitro do jogo. Tanto é que o árbitro, na hora do jogo, ele falou, não é pênalti. Aí eu pergunto para vocês, a mãe depois vai pegar na perna do jogador, vai pegar no braço do jogador, e os árbitros não vão dar pênalti. Aí eu pergunto, e aí? O árbitro do VAR, ele não pode decidir, na minha opinião, se é pênalti ou não é. Quem tem que decidir é o árbitro do jogo. E o árbitro do jogo, a CBF, tem que obrigar o árbitro a ir lá e decidir. Porque a opinião dele pode ser diferente do árbitro do jogo. E muitas vezes o árbitro do jogo é criticado porque foi pênalti, não foi, não importa. Quem deu foi o cara do VAR. E já que ele é a autoridade máxima, que tem que ir lá decidir se é pênalti ou não, é o árbitro do jogo. Aí eu acho que resumiu bem a história o Renato Gaúcho. Concordo. Por quê? Não é interpretação. Todos eles são árbitros. Eu vou dar um exemplo claro. A Globo é detentora dos jogos. Sim. Quantas vezes você vê assim, o árbitro lá no campo, olha, deu uma falta tal. Aí, o comentarista da Globo da arbitragem, o que você achou? Olha, eu não daria essa falta, não. Porque ele não é árbitro também? Sim. Ou ex-árbitro? Sim. Ele tem um entendimento do lance e aquele que está pitando tem outro. Então, a interpretação vai de cada um. Ué. Aí o Renato acho que matou a parada. Deu problema, deu polêmica. O VAR fala assim, juizão,
para nós aqui parece que foi pênalti, mas é você que decide. Vai lá ver a imagem. Pronto. Eu concordo em gênero e número grau que o Renato Gaúcho falou. Eu acho que o VAR é assim, para lance de impedimento, a decisão é do VAR, porque ele tem lá as linhas vermelhas, azuis, cor-de-rosa, amarela, tudo, né? Agora, para lance interpretativo, a interpretação tem que ser do juiz de campo. Assim é feito no mundo inteiro. Na hora que o cara, dá uma checada, o juiz pega, vai lá, para, olha, olhou, tal, ele volta, não deu, segue o jogo, se ele achar que não foi pênalti, segue o jogo, se ele achar que foi pênalti, segue o jogo e vamos que vamos, né? É isso que tem que fazer. Agora, não deixar a responsabilidade, então acaba o árbitro, acaba a bandeirinha, acaba tudo, deixa só no VAR, né? E uma questão importante, existe uma regra no futebol, e o Aníbal pode falar isso, você também, que dizia o seguinte, no impedimento, quando não existia VAR, que era só na bandeira, no impedimento, na dúvida, deixa seguir. Não é isso? Na dúvida, pró-gol. Não era isso? Na dúvida, pró-gol? Hoje, na dúvida, se a unha encravada tá na frente, é anulado. Como é que pode um negócio desse? Ô, Aníbal, só para fechar esse assunto, depois vamos falar do Santos e Ceará. O jogo em si deu polêmica, o VAR avisa. Juizão, vai pro vídeo, você vai olhar a imagem e você toma a decisão. Não fala, olha, foi pênalti, não foi pênalti. Aí o cara fica, parece que aquele menino de recado, né? Ele olha e fala, olha, foi pênalti, porque mandaram dizer que foi pênalti. Vai ele ver se foi ou não foi. Concorda, Aníbal? Concordo plenamente com tudo que vocês falaram. Eu acho que temos que ser prático. Tem que existir um critério e ser prático. Não fica aquele negócio, o próprio jogador vai para o juiz, e aí, o que eles estão falando? Aí ele espera, manda, põe o dedo lá no ouvido, aperta e tal. Tudo isso desmotiva o jogador, desmotiva todo mundo. Eu acho que realmente o critério está errado e, acima de tudo, a responsabilidade, os juízes estão lavando as mãos. Porque ninguém vai falar, o juiz errou, vai falar do VAR. Então o juiz vai lá com a maior tranquilidade no fim do mês e depois de cada jogo recebe a sua verba e ponto final. Eu acho que tem Lá de Santos e Ceará e toda a rodada no final de semana do Brasileirão. Meu amigo, um recado para você que está com o seu celular e ele deu um pane. Traga aqui na Top Center. Há 10 anos, no mesmo endereço, pertinho aqui ao lado da porta principal da Unisanta. São profissionais de altíssima qualidade e de muita credibilidade no mercado. Não entregue o seu celular nas mãos de qualquer um, não, hein? E outro detalhe, além de arrumar o celular, tem todo tipo de acessório. O horário de funcionamento deles aqui, do meio-dia até 8 da noite, que é o horário estipulado pela Prefeitura Municipal de Santos, tá bom? Por causa da pandemia e tal, então tem esses horários regulamentados. Do meio-dia até 8 da noite, eles estão aqui presencialmente para arrumar o seu celular. Caso você não queira sair de casa e more em Santos, dá uma ligadinha no celular que está na tela, 988-01-5626. Eles mandam um técnico, avalia o problema, faz o orçamento, você aprovando, eles consertam e você ainda pode pagar no cartão de crédito. Eles aceitam qualquer tipo, todo tipo de cartão de crédito, tá bom? Pane no celular, é Top Center. Rapidinho eu volto com Santos e Ceará. Até já. Bom, estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. A todos vocês que nos acompanham, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado mesmo em toda a Baixada Santista, a audiência do Baixada Esporte. E aqueles também que nos acompanham pela internet. Tem gente que vê o programa de qualquer lugar do Brasil, fora do país também. A todos vocês, muito obrigado de coração pela grande audiência. E a todos também, um ótimo feriadão prolongado aí, com muita saúde e muita paz. Meus amigos, é o seguinte, Cacau Center, essa loja tem mais de 60 mil artigos de festa. Se você pensa em festa e quer comprar produtos para festa, Cacau Center. O produto ou os produtos que estão na tela, você pode ir em qualquer lugar, não encontra preço igual. E não são apenas esses, são 60 mil itens. Fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. E para Cacau Center, vamos falar do Santos, o alvinegro mais famoso do mundo.
Muito bem, Santos e Ceará é o assunto, mas tem um jogador aqui, né, eu vou colocar na tela, viu, Aníbal e Alessandro? O Santos emprestou o menino Alexandre Tan ao Confiança para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse menino aí está desde os 11 anos de idade na Vila Belmiro. Deve ser cria do Nenê Belarmino, entendeu? Juari, João Paulo. Aí, ó, vai disputar, vai amadurecer jogando pelo Confiança o Campeonato da Série B. Meus amigos, é o seguinte, não é fácil. Cuca já falou sobre o jogo contra o Ceará e disse que vai ter que pensar em que time vai levar por causa do cansaço. Vamos rever o que ele falou. Amanhã a gente vai dar uma reavaliada no grupo, mas você não aguenta jogar na intensidade de domingo e quarta, intercalando com viagens, você não consegue. Por isso que você tem que ter um plantel e tem que rodar, né? E agora a gente vai avaliar com calma para ver o que de melhor a gente faz lá no sábado. Portanto, muito preocupado com o estado físico dos jogadores, o técnico Cuca. E o Ceará cheio de moral, campeão cearense, e agora, quarta-feira, venceu o clássico contra o Fortaleza por 1-0, com esse gol aí, ó. O chamado Vozão acabou ganhando por esse gol aí, ó. Bonito gol, 1-0 para a equipe do Ceará no rival Fortaleza. Ganhar um clássico lá e em seguida jogar ida em casa contra o Santos Futebol Clube, dá muita moral para a equipe do Ceará, que vem fazendo uma bela campanha até agora. E o Charles, que é um dos bons jogadores, fala do duelo de amanhã. Vamos ouvi-lo. Charles, Ulisses Gomes, da Rádio Jovem Pan News, Fortaleza. Charles, o Ceará vem muito bem no campeonato, 3 vitórias consecutivas e agora tem pela frente mais um difícil e duro adversário, que é o Santos, com o Marinho, Soteldo e companhia. E nesse campeonato tão difícil, equilibrado e com essa maratona de jogos, dá tempo de analisar o próximo adversário? Obrigado. Então, brasileiro, sabemos que é uma competição extremamente difícil, né? Nunca tem um favorito, né? Sempre é uma caixinha de surpresa a cada jogo. Então, a gente hoje dá uma descansada e amanhã já focar totalmente no Santos, né? A comissão deve estar passando alguns detalhes da equipe deles, os principais jogadores, as jogadas e tudo mais. Então, a gente tá bem preparado, vamos tentar neutralizar os pontos positivos deles, né? Atacar os negativos deles, como a gente vem fazendo todo jogo, né? Estudando bem o adversário e podendo construir nosso resultado. Então, a gente descansar hoje e amanhã já focar no Santos, que é mais um jogo extremamente difícil para a gente conseguir mais uma vitória e dar sequência nessa sequência de vitórias, vai ser importante. Muito bem, então o Charles, jogador do Ceará, está motivado para essa partida de amanhã. Enquanto a gente revê como é que foi o empate com o Vasco, Aníbal Gomes e Alessandro comentam esse jogão entre Santos e Ceará. O campeão cearense, com moral, venceu o clássico no meio de semana. Acho que vai ser uma parada dura. E joga em casa, né? Outra vez, 2 partidas. Enquanto que o Santos pega avião, o jogador descansado, o Jean Mota já com problema de muscular e o Cuca muito preocupado. Vamos lá. Me desculpa, eu já começo essa ladainha que eu já falo que eu acho que o Aníbal concorda comigo isso. Os caras ficaram 100 e tantos dias parados com a pandemia. Aí tava todo mundo reclamando, é muito tempo parado e não sei o quê, papapá, não tem ritmo de jogo, vai ter que pegar ritmo de jogo jogando, só jogando que a gente pega ritmo de jogo. Aí começa a jogar, tá estafado, porque agora tá cansado, porque tá com dor muscular, que tá não sei o quê, que tá não sei o que lá. Eu vou te contar, viu? Ô papo chato esse, viu, Aníbal? Não tenha dúvida. Só que é o seguinte, todo mundo sabia disso, né? Não é só o Santos. O Ceará também está, o Corinthians também está, o São Paulo também está, e assim sucessivamente. Infelizmente, a pandemia veio para abrir o sinal amarelo para todo mundo, para alguns vermelho, para outros ficou realmente verde, que não se preocupam com nada. Mas, de qualquer maneira, a fase do Campeonato Brasileiro é essa. Todo mundo sabia isso. Então, tem que rodar. Claro que tem que rodar. O Santos vai enfrentar, além disso, eu perguntaria o Ceará, por exemplo, fazendo essa campanha que ele está fazendo. Foi campeão cearense também em cima do Fortaleza. Eu assisti o jogo com o Fortaleza, ele ganhou de 1-0, mas o resultado também foi mentiroso, porque o Fortaleza perdeu realmente muitos gols. Mas a fase do Ceará é essa. Então, o elenco do Santos não é muito grande, né? Tem problemas de quantidade, não é só de qualidade.
Mas não tem jeito, a regra é essa, tem que ir lá, tem que jogar. Um pouco de sacrifício, um pouco de esforço, e todo mundo está nessa situação, está no mesmo barco. Né? Você parar hoje para dizer assim, isso eu estou falando tecnicamente, eu estou falando em termos de elenco. Qual é o time que está jogando um grande futebol maravilhoso? Nem o Flamengo está jogando aquele futebol do ano passado, mas é também sofrendo com o problema que existiu da pandemia. Então, e agora vai piorar, né? Copa Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América. Então, tem que conviver com isso e ter competência para sair da melhor maneira possível. Quem deve estar à vontade amanhã é o Felipe Jonathan, ex-jogador do Ceará. É verdade, Não é verdade? Tá em casa. É. Mas tá em casa. Agora, uma coisa que né, a gente escuta bastante os jogadores, os ex-jogadores que trabalham hoje com a gente aqui, de comentaristas, como é o João Paulo, como é o Giba, Juari, o próprio Nenê Bellarmino. Antigamente, eles jogavam quarta, domingo, e se tivesse uma pelada ainda intercalada, né, Aníbal, eles iam jogar também. Hoje, quem manda no futebol é a fisiologia, né? A fisiologia que manda no futebol. Disse isso o Giba. O Giba falou isso aqui a semana passada. Né? Hoje não é mais o treinador, não é o técnico, não é a parte tática. Quem manda é a fisiologia. Mas olha, eu queria colocar aqui uma pitadinha de pimenta aí. Então vamos lá. O Calabresa ou... Não, aquela apimentada mesmo. Qual que é? Nossa, a tipo malagueta. mexicano. Malagueta, tipo Aquelas pimentas tipo Jalapeño. mexicano. Isso, tá. O Santos que abre os olhos, amigo. A sequência de jogos do Santos é Ceará amanhã. Não é bolinho de bacalhau o jogo lá. Vai ser duro ganhar lá, tá? Na sequência, o Atlético Mineiro, mesmo na Vila Belmiro. Depois o São Paulo domingo, é clássico, mesmo na Vila Belmiro. E depois tem o Olímpia do Paraguai, já pela Libertadores da América. Esse elenco Bela sequência. tem muita molecada da base que ainda não tem maturidade. Peças para repor, não tem altura. Por exemplo, perde o Marinho, vai jogar com o Thailson por ali, né? Perde o Soteldo também, enfim. Tem o Raniel. Você vê que o Caio Jorge já não é titular, embora seja um jogador talentoso e de futuro. Para o Cuca, ainda não é o cara cascudo para falar, dá 9, eu sou titular. Ele está usando o Raniel. Então, eu acho que agora, esse discurso do Cuca, de tá tudo bem, tá mudando um pouquinho. Por quê? Porque se o Santos tomar a traulitada do Ceará amanhã, ele pode não ficar entre os 4 últimos já no final de semana, mas vai ficar beirando os 4 últimos da competição. E aí vem Atlético Mineiro, São Paulo, é uma atrás da outra. Então, Aníbal Gomes, eu acho que o Santos tem que abrir os olhos já a partir de amanhã, hein? Bom, você há de se lembrar que quando começou o campeonato, já no ano passado eu tinha falado, e este ano eu também falei, começo do campeonato nós vamos lutar para não cair. Não caindo para a Série B já é uma conquista. Por tudo que está acontecendo no Santos, e pelo que depois que você vai apresentar aí essa notícia aí, que internacionalmente o Santos está se desmoralizando por causa do seu presidente, mas veja bem, eu não vou falar numericamente, tecnicamente, não. Eu vou falar como torcedor, como associado do Santos. Eu entrei numa realidade. Qual é a minha realidade? É torcer para que o Santos não caia para a Série B. Esta é a minha conquista particular. Não estou desanimando ninguém. Mas eu não penso em Libertadores, eu não penso em Sul-Americana, eu não penso em Copa do Brasil. Por esses motivos todos que o Cuca falou, além disso, pelo elenco do Santos, pela estrutura administrativa do Santos. O que você pode esperar quando a cabeça não funciona ou quando a cabeça funciona ao contrário? O que você pode exigir de baixo? Né? Lamentavelmente, nada. Então, é uma questão de opção. Né? Do coração, eu não vou morrer porque eu estou preparado e rezando para que o Santos não caia para a Série B. O resto tudo é lucro. O que vier é lucro, e aí o que vier nós vamos agradecer a Deus. E por isso que o Cuca falou na coletiva, eu quero reforço, eu preciso de jogadores. Falando de Elias, Mateuzinho, agora surgiu um outro nome, que o jogador pertence ao Grêmio, e já teve por aqui. Esse aí, ó. Não, o outro, põe o outro. Depois a gente fala do Aguilar. Vamos colocar aí o Tassiano na foto aí. Vamos lá. Muda de 220 para 110. Esse aí, ó, volante Tassiano. O Santos está negociando, tentando fazer um acordo com o cara, ou com o Grêmio,
para trazê-lo como reforço dessa temporada. Já avisaram os russos? Então, mas aí que tem os russos da parada. Agora você pode colocar do Aguilar aí. Volta pro 110 lá. Muda a chave. Já avisaram os Vamos russos? lá. Já avisaram os russos? Olha aí, ó. Santos descumpre prazo por Aguilar. Decepção, diz presidente do Atlético Nacional. Pode deixar ele aí na tela. Eu vou ler o que saiu na Gazeta Esportiva hoje, que a Gazeta deve ter mantido contato com o presidente do Atlético Nacional. Mas os caras da Gazeta elogiavam tanto o Pérez, Pois rapaz. é, agora eu não sei. Será que acabou a merenda? Ó, o Peixe foi condenado pela FIFA a pagar $775 mil, parte do valor combinado pelo zagueiro. O prazo venceu em agosto e com multa e juros o débito ultrapassou $1 milhão, cerca de 5 milhões e 300 mil reais. O alvinegro arcou com só uma das 3 parcelas. Aguilar foi vendido pelo Santos Futebol Clube ao Atlético do Paraná por 10 milhões em março. Esse fato irrita mais ainda o Atlético do Nacional, lá de Medellín. O caso permanecerá na FIFA e pode implicar em novas punições para o Peixe. O Santos não pagou. Isso quem está falando é o presidente do Atlético Nacional. O Santos não pagou. Não há acordo. Está tudo errado. Houve uma decisão a nosso favor e o prazo venceu. Estamos muito incomodados. Víamos no Santos Futebol Clube uma grande instituição. O presidente José Carlos Pérez nunca respondeu aos meus e-mails. É incrível, disse o presidente do Atlético Nacional de Medellín, Juan David Pérez, que também tem o mesmo sobrenome. Para fechar, vamos lá, Alessandro. Fechar o quê? Eu já falei que eu não vou falar desse cidadão mais. Vou falar o quê dele? A única coisa que eu vou falar é o seguinte, eu espero que esses 36 milhões que vão entrar agora da Tanner, de não sei o quê, de não sei o que lá, não vá pelo ralo, como disse Edson Calegares no início, porque tem que pagar, gente, se não pagar não tem jeito, né? Agora é o seguinte, Aníbal, o problema não é só o fato do Santos ficar devendo, mas é a imagem que o Santos está construindo perante os clubes sul-americanos, o Achipato, o Chile, aí o Atlético Nacional da Colômbia, né? Já teve problema com o Paraguai, com os times europeus. Então, o José Carlos Pérez, presidente do Santos, ele não está só fazendo uma péssima administração. Ele está jogando aquilo que o Santos tem de mais sagrado, a honra e o orgulho de ser uma instituição respeitada pelo futebol que mostrou há não muitos anos atrás, que encantou o mundo, e pelas suas administrações, que sempre honraram aquilo que fizeram. Essa daí está perdendo aquilo que o Santos tem de mais importante, até mais importante que o troféu de bicampeão mundial interclubes, que é o quê? A imagem da instituição Santos Futebol Clube. Aníbal, 30 segundos para você, para a gente voltar e falar da rodada no final de semana. Não, eu diria o seguinte, se você for na Europa e falar o nome do Santos, aqueles mais antigos, eles vão se orgulhar daqueles Santos que eles viram. Obviamente que eles vão falar, isso aí é um outro Santos, não é possível. Agora, o próprio hino do Santos fala que ser santista é uma honra que nem todos podem ter. E o presidente do Santos não podia ter essa honra, porque ele está desmoralizando o Santos. Agora, quanto ao responder os e-mails, Edson e Alessandro, ele não responde aquilo que as comissões do Estatuto pedem de forma direta e integral. Ele responde quebradas, para que não se junte a verdade com a verdade. Então, vem a mentira com a incógnita. Se ele não responde às comissões do Santos, ele vai responder o quê? Ao presidente do nosso querido adversário? Não vai. Infelizmente, o novo presidente vai ter que ter o primeiro passo, é moralizar o time do Santos no mundo. Muito bem, no próximo bloco vamos falar da rodada e da classificação do Brasileirão. Vai viajar? Troque o pneu do seu carro no Blanco. É o maior estoque de pneus em toda a Baixada, hein? Pneu barato, amigo, é aqui. E não é só pneus. Rodas esportivas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedores e aquela super troca de óleo, motor, câmbio, com todo tipo de filtro, hein? 2 lojas ali na Antônio Merique, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, é só ligar e agendar. Blanco Pneus. Uma parada, eu volto já. Bom, com esse feriadão prolongado, vamos ter, evidentemente, uma rodada já com jogos amanhã.
Então vamos palpitar com o Alessandro Nunes Bortolomazzi e com o Aníbal Gomes. Na tela, a rodada de amanhã começa com esse jogo aí, ó. Flamengo do Domenech contra o Rogério Ceni lá no Fortaleza. E aí, Alessandro? Empate. No Rio de Janeiro, Maracanã, Alessandro. Empate. Alessandro, o jogo é no Maracanã. Empate. Aníbal Gomes. Flamengo. Eu acho que vai ser um 5-0 esse jogo aí. Amanhã também, um pouquinho mais tarde, 19 horas, Corinthians do Thiago Nunes contra o Botafogo de Paulo Autuori. Corinthians. Corinthians. Sabe que o Corinthians dá azar com o Botafogo, né? Corinthians. Historicamente. Eu estou divergindo com o Alessandro já a segunda aqui. Aníbal Gomes. 0-0. 0-0. Olha. Oxo. Não é mau resultado, não. Oxo. Oxe. Bom, agora um Apesar que amanhã é a estreia, né? É. É a estreia da Arena, Neoquímica Arena, né? Neoquímica Arena, é verdade. Mais tarde, 9 da noite. Guto Ferreira, técnico do Ceará, Santos Futebol Clube, comandado pelo Cuca. Seu palpite, não demos palpite para o jogo. Alessandro. Empate, 1-1. Um empate. Aníbal. Eu vou torcer para o Santos e fico satisfeito com o empate. Ok. No domingo, começa tudo mais cedo, 11 da manhã. O Bragantino enfrenta o Palmeiras. Sabe que já tem gente pedindo a cabeça do Luxemburgo no Palmeiras, né? Tô sabendo. E aí? Bragantino. Bragantino. E aí, Aníbal? Siga o relator. Nossa Senhora. Vocês estão fritando o Vanderlei, hein? 4 da tarde, Morumbi. Tem jogo dos tricolores. O São Paulo, comandado aí pelo Fernando Diniz, e o Fluminense de Odair Helma. Você, Alessandro? Tricolor. Qual deles? Tricolor. Lá, o São Fala Paulo. sério. São Paulo. Aníbal. Ou com o São Paulo também, apesar do Fluminense estar fazendo uma boa campanha. Bom, além de São Paulo e Fluminense, vamos ter mais um grande jogo no Beira-Rio. O Internacional enfrenta o Bahia, que ainda não tem um treinador. Essa interrogação pode se chamar Luiz Felipe Scolari, hein? Os caras estão pensando alto lá. E aí, o Inter mantém-se na liderança do campeonato ou não? Ah, com certeza. Eu acho que o trabalho do Cudê está sendo muito bom. Internacional. Internacional segue na dianteira, Aníbal? E Internacional tranquilo. Internacional. Além desse jogo, vamos ter às 18 horas em São Januário. Vasco da Gama, que empatou quarta-feira aqui, comandado pelo Ramon, enfrentando o Atlético do Paraná, que ainda não tem treinador. Ramon Bom é aquele da Espanha, né? Aquele é muito bom. O Vasco. Vascão. Vasco. Aníbal Gomes. Pelo que eu vi do Vasco contra o Santos, Vasco. Esse jogo é 18 horas. Uma hora mais tarde, 19, vamos ter aí Atlético de Goiás, de Wagner Mancini, contra o Grêmio, de Renato Gaúcho. Aí vai ser aquela história, o Wagner Mancini que começa muito bem, começa a cair de novo. Grêmio. Grêmio. Aníbal. Grêmio. Grêmio. Às 8h30 da noite, no domingo, Sport Recife, agora de Jair Ventura, contra o Goiás, do Thiago Largue. Alessandro. Rapaz, Venturinha começou bem, né? Ele é aquele que empolga no início, dá empate. Empate. Aníbal. Eu também vou pelo empate também. Eu acho que ontem aquilo lá foi, diante do Grêmio, foi um acidente de percurso. Para fechar a rodada, também 8h30 da noite, o Coritiba, comandado agora pelo Jorginho, vai enfrentar o Atlético Mineiro de São Paulo, Alessandro. E vai dar Jorginho. Vai dar Jorginho? Vai dar Jorginho. 1-0 no São Paulo. 1-0 no São Paulo. Aníbal Gomes, seu palpite. Se eu falar Coritiba, vão dizer que eu sou contra o São Paulo. Eu acho que ele ganha porque ele tem... O momento dele é melhor. O Jorginho está começando agora a orientar o Coritiba, a tranquilizar o Coritiba. Eu acho que dá Atlético. Muito bom. E agora, gente, rapidamente aqui, analisando os números do campeonato depois dos 2 jogos de ontem. Os 8 primeiros são os seguintes. Esses aí na tela são os 4 primeiros. Internacional, 16. São Paulo, 13. Atlético Mineiro com jogo a menos, 12. Vasco, 11, também com jogo a menos. Em quinto até o 8º, Fluminense, 11. Flamengo, 11. Ceará, que confronto com o Santos amanhã, tem 10. E o Palmeiras, 10 em 8º. O Santos está com 8 pontos, está na intermediária. Lá embaixo, os 4 últimos, Botafogo, Bragantino, Atlético de Goiás e o Goiás.
Alessandro, quer comentar rapidamente a respeito dos números do campeonato? É importante frisar que tem alguns times com um jogo a menos, né? Como é o caso do Atlético Mineiro, é o caso do Palmeiras. Corinthians. O Corinthians, que está em nono, tem um jogo a menos também. O próprio Botafogo tem um jogo a menos, que está ali perto da zona de rebaixamento. O Santos não, o Santos tem todos os jogos, né? Está completo. Então, isso também é importante nesse momento do campeonato. Mas o campeonato está começando a empolgar, né? O pessoal está começando a pegar no breu agora. Vai ser uma rodada muito importante nesse final de semana e vamos torcer para que as coisas se encaminhem, para que o Santos não fique lá tão perto da zona do rebaixamento, como disse o Aníbal. O Santos é um time iluminado, apesar da desastrosa administração do Santos, o Santos é um time iluminado e eu tenho certeza que vai lutar ali pela intermediária, não vai ficar perto da zona de rebaixamento com certeza. Muito bom. Meu caro Aníbal Gomes, algum comentário a respeito dos números aí? Olha, para mim esse campeonato brasileiro está praticamente um semáforo. Tem uns clubes que estão no verde, outros estão no amarelo e outros estão no vermelho. O Santos está no amarelo. Espero que ele do amarelo abra os olhos para chegar lá em cima e não cair para a Série B. Com certeza, é o que a gente espera, que o Santos se mantenha pelo menos ali no bloco dos 8 primeiros, né? Para brigar, se não der para ser campeão, lutar por vaga na Libertadores. Se bem que para ser campeão, sinceramente, a não ser que cheguem reforços aí, à torta e à direita, porque o time do Santos, realmente, para mim, vai brigar para tentar pegar uma vaguinha na Libertadores ou na Sul-Americana. E na pior das hipóteses, Sul-Americana é ainda bem-vinda. Pior se ficar brigando para sair lá de baixo, né? Seria realmente temerário. Alessandro, um ótimo fim de semana para você e cuidado, hein? Cuide-se, porque máscara, essas coisas, já tem gente relaxando aí. Não, é bom se manter sempre precavido também. Com certeza. E a todos vocês que vão curtir o feriado, curtam o feriado com responsabilidade. Na hora de ir pra praia, máscara, né? Aquela história toda. Vamos se cuidar porque o negócio lá na Europa já começou a segunda onda, né? A gente não quer a segunda onda aqui no Brasil, então vamos se cuidar. Tá legal. Bom fim de semana para você, Alessandro. Um abraço. Aníbal Gomes Ornelas, o seu final de semana. Um ótimo fim de semana para você, Aníbal. Para todos, para você também. E o que eu mais desejo para todo mundo é juízo. Juízo, juízo e juízo. Um abraço. Legal, muito obrigado à nossa bancada de comentaristas elitizada, né? Aníbal Gomes com Alessandro Nunes Bortolomazzi. E a gente deseja a você que está em casa, ou nos honrando com o carinho da sua audiência, não só na Baixada, mas pela internet, de qualquer lugar de São Paulo, do Brasil e do mundo, o máximo de alegria, de prazer, de saúde, e vocês desfrutem de um fim de semana muito gostoso e quem sabe, né, comemorando uma vitória do Santos amanhã lá em Fortaleza contra o Ceará. Até segunda. Tchau, tchau.